Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje estamos aqui para comemorar os 170 anos da editora Francisco Alves. O acadêmico Antônio Torres, secretário da Academia, vai coordenar a sessão. O editor Carlos Leal, hoje à frente da livraria, vai nos contar histórias sobre Francisco Alves, que é muito ligado à Academia Brasileira de Letras. Tão ligado que ele deixou sua herança para a Academia. E a Academia procura honrar esse legado do Francisco Alves e a cada 5 anos, conforme pediu o Francisco Alves, nós damos um prêmio para o destaque na educação brasileira. O último ano foi em 2023, nós premiamos a secretária de Educação do Estado do Rio, Roberta Barreto, e estamos em 5 anos, em 2028, estaremos completando mais um aniversário do Prêmio Francisco Alves. Ao final da cerimônia, nós somos convidados aqui pelo Carlos Leal para o lançamento do livro sobre os 170 anos da editora, que eu tive o prazer de fazer o prefácio, e para um coquetel lá no Petit Trianon. Muito obrigado pela presença de todos. Antônio Torres, por favor. Obrigado, presidente. Primeiro, agradecimentos a todas e todos pela presença, aos ouvintes de casa, que nos acompanham pela internet. Agradecer aos caríssimos confrades que nos honram com suas presenças, Antônio Carlos Sequim, secretário-geral, Godofredo de Oliveira Neto, o mestre Bechara, o mestre Ricardo Cavalieri, o mestre Arno Verlin. Obrigado a todos. Agradecer ao Arnaldo Nisquier, professor Arnaldo Nisquier. Ele ficou longe dos meus olhos, né? A presença representando aqui a Academia Petropolitana de Letras, o vice-presidente da APL, Kleber Alves, um querido amigo. Agradecer a professora Luísa Lobo, que estará aqui dia 10, fazendo uma conferência, dia 10 de outubro. Adriano Espino, grande poeta, Alexei Bueno. Bom, todas e todos se sintam agradecidos. Eu fui um autor da Francisco Alves e, por isso, o Carlos Leal me escolheu para ser o seu contra-regra aqui, né? Em primeiro lugar, eu tenho que ler o currículo dele, como se precisasse, né? Mas é de praxe, e a gente segue a praxe, mas é curioso. A Academia pede para cada palestrante um mini currículo. O dele foi o mais sucinto que eu já vi nos 10 anos em que estou nessa casa. Não tinha muito para falar. Modéstias à parte. Modéstia do orador. Modéstia do orador. Ele levou a sério o termo mini-currículo. Então, Carlos Leal é editor no Rio de Janeiro, entrou na Francisco Alves em 1974, com 17 anos de idade. Em 2024, completa 50 anos como editor. Fundou a Barléu Edições em 2022, hoje é a principal editora de arte do país. É vice-presidente do PEN Clube do Brasil, ao qual eu também pertenço, e muitos aqui certamente pertencem, né? Vou deixar minhas considerações
ao correr da peleja, com a palavra, Carlos Leal. Obrigado. Será que está ligado já? Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo ao meu amigo Merval Pereira pela gentileza de nos acolher nessa comemoração dos nossos 170 anos. Obrigado, Merval. Sua elegância não pode... Não, você sabe tudo. E estou muito contente de estar nessa mesa falando da Francisco Alves, que é o meu assunto preferido, e na presença de dois queridos amigos. Quando eu entrei na Francisco Alves, em 1974, logo de cara conheci o mestre Antônio Torres, e desde então ele tinha editado no ano anterior O Homem dos Pés Redondos, e desde então ficamos muito amigos e somos até hoje 50 anos de amizade. E o Merval conheci nos anos 80, no início dos anos 80, e amizade também que prosperou e que eu guardo com muito carinho, de ambos. Quero agradecer aos acadêmicos aqui presentes que nos honram com a sua presença aqui, na casa de vocês, obviamente, e a todos que estão aqui e os que ainda chegarão, que depois não poderia agradecer. Bom, Francisco Alves. A Francisco Alves aconteceu na minha vida de uma maneira curiosa, como, aliás, as boas coisas geralmente acontecem na vida das pessoas. Eu tinha 17 anos e não gostava... Eu achava navegação chata. Pega o navio, põe a carga, chega lá, tira a carga... E daí? E, sim, ganha-se dinheiro, ganhava-se dinheiro. Essa parte do caixa eu tenho saudade. Mas o resto, nem um pouco, eu achava muito, muito chato. E eu sempre gostei de arte, de fotografia. Aos 15 anos eu comecei a me apaixonar pela fotografia e pela poesia. E então... Meu pai comprou a Francisco Alves, junto com Ariosto Amado, de uma maneira muito peculiar. O almirante José Celso Macedo Soares Guimarães, a quem o nosso amigo Torres conheceu bem, editou o livro dele, ele foi presidente da Sunamã e fez um grande trabalho para a navegação. O que acontece é que, quando ele saiu da Sunamã, ele gostava de livro, embora achasse que uma editora fosse um quartel da Marinha. E você deve ter vivido tudo isso com ele lá. E acontece que, quando estavam se formando o governo Geisel, o Geisel convidou o almirante para ser ministro dos transportes, o que teria sido uma maravilha, porque ele efetivamente conhecia do assunto e fez um trabalho brilhante na Sunamã. E um dia eu estava na sala do meu pai, ele e o doutor Ariosto, quando entra o Zé Celso, que era uma das poucas pessoas que entrava na sala do meu pai assim, sem bater na porta, sem se avisar, e disse: Leal, o alemão me chamou para ser ministro dos transportes. Pô, todos ficaram muito contentes, obviamente, porque ele seria um excelente ministro dos transportes. E ele falou: mas eu tenho um problema. Eu comprei a Francisco Alves em 72, e a Netumar era sócia, os Fischer da Aliança eram sócios e o Paulo Ferraz eram sócios. E ele detinha a maioria das ações. Então, meu pai falou: mas qual é o problema? Não, o problema é que nós compramos a Francisco, e agora o que eu vou fazer com a Francisco? Meu pai, não seja por isso. Nós compramos a Francisco Alves de vocês. Então, passamos a ser o único herdeiro da Francisco Alves. E como eu não mostrasse
muita inclinação para a navegação, meu pai logo, de cara, bom, é o que você gosta? Vai trabalhar lá. E eu fui e me encontrei, achei uma coisa maravilhosa. Todo mundo falava do que eu amo, de livros, de fotografia, de arte, cinema. E eu fiquei, então, encantada com aquele novo ambiente, aos 17 anos. E lá tive a oportunidade de conviver com pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu era um garoto, queria muito aprender, conhecer, ler, saber. Eu tinha ali como colegas Afonso Romano de Santana, Silviano Santiago, Roberto da Mata, Bela Joseph, José Sans e inúmeros outros grandes profissionais que coordenavam coleções, propunham livros, e o Afonso e o Santiago, e o Silviano, perdão, eram do conselho editorial da editora, que se reunia uma vez por mês e que aprovava as edições, o que seria editado ou não. Para mim, fazer parte desse time e depois conhecer aqueles que eram meus heróis quando eu era garoto, nessa idade, o Jorge Zahar, com quem eu tive a oportunidade de conviver, nós fizemos uma boa camaradagem, ele veio jantar na minha casa, que naquela época ainda era a casa da minha mãe. Eu fui jantar na casa deles e tal. E outros grandes editores, como Alfredo Machado, que se tornou um amigo pessoal também, o Enio Silveira. Esses eram os meus heróis. Acontece que eu tinha um pouco de medo desse ramo editorial, porque os meus heróis todos passaram por sérias dificuldades. O Zahar, o Enio, todos eles, e o José Olímpio, que era o nosso exemplo maior, um homem que dedicou a vida à cultura, todos passaram por muitas dificuldades. E eu queria ficar nesse ramo onde estou até hoje, mas eu não queria ter esse tipo de problema. Eu queria construir, pelo menos, um patrimônio pequeno para que, caso isso aconteça, eu pudesse passar com uma certa tranquilidade. Graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, e eu consegui, nesses 50 anos, passar com tranquilidade, mas também porque eu fui trabalhar 10 anos em navegação, fiz um périplo pelo mundo e consegui fazer um patrimônio que me permite viver tranquilamente, sem grandes esportes. É nessa hora que eu sinto falta do caixa da Netumar. Mas o caixa da editora não é tão forte assim. Mas eu sou um homem feliz, porque eu acho que eu tenho a profissão mais linda do mundo. Editar livros. Editar quer dizer trazer à luz. Então, você trazer à luz, ou trazer de volta à luz, livros que nunca foram lançados ou inéditos, é uma alegria muito grande. Nós temos um trabalho, nós, editores, temos um trabalho solitário e com muito poucas recompensas, essa que é a verdade. Porque a gente trabalha no livro sobre o texto. Se o livro for um sucesso, o editor não atrapalhou. Se o livro for um fracasso, a culpa é toda do editor. Isso é óbvio. Ninguém vai dizer, não, o meu livro não era adequado ao mercado, ou não era o que o mercado procurava. Não, foi o editor, a editora. Isso faz parte, não adianta. Não adianta, é assim, você tem que aprender a conviver com isso. Mas
por outro lado, também temos prazeres. Eu tenho prazer enorme em toda a fase do livro, desde que você recebe o original e decide editar, até o final, quando o livro está sendo divulgado, está sendo lançado. É a profissão mais bonita do mundo. Eu poderia ser, por exemplo, diplomata. Até seria um bom diplomata, mas a diplomacia, o problema é que você depende dos outros. Você entra em um governo que não era simpático a você ou aos seus chefes e pronto, a sua carreira parou. A editora, você depende de você. O que você colocar em trabalho, em esforço, em talento, você tira de volta. E isso é muito encorajador para você saber que acorda de manhã e vamos fazer livro. É isso que eu amo, é isso que eu faço. E é isso que eu acho que eu tenho uma necessidade, aí é uma coisa pessoal, de sentir que o trabalho que eu faço é importante para a sociedade. Isso, para mim, é fundamental. Eu poderia ganhar dinheiro no mercado financeiro, está ótimo, mas, para mim, não é suficiente, porque eu preciso ter essa necessidade, eu tenho essa necessidade de ter a certeza de que o que eu faço é importante para os outros. E nenhum país que não investe em educação, como dizia o senador Darcy Ribeiro, membro dessa casa e meu autor, educação, educação, educação. E, infelizmente, não se investe o suficiente em educação nesse país. E não é o professor Portela, também membro dessa academia, de uma maneira muito simples, ele resolveu a equação. Ele escreveu: educação é a transmissão da cultura. Não há cultura sem livro, cultura matemática, cultura médica, e a cultura humanística, filosofia, literatura, não existe sem livros. Sem livros, nós estamos fadados a continuar crescendo devagar, uma hora para frente, uma hora de lado, uma hora para trás, porque a verdade é que nenhum governo investiu de verdade em educação, como fez a Coreia do Sul, como fez a Irlanda, que em poucos anos transformaram países pobres, onde se passava fome, em países ricos. E é por isso que eu amo tanto a minha profissão e tenho tanto respeito e carinho pelos meus colegas editores, porque eu sei que não é fácil. Mas também não é fácil ser escritor. Também é uma cadeia muito complexa você editar livros e fazer com que o livro aconteça, que seja divulgado, que se torne um livro importante. Muitas vezes o livro é importante, não foi descoberto, outras vezes o livro não é muito importante, e por força de estratégias de marketing ele se torna conhecido. Mas eu sou da teoria do que é bom fica. O que é bom fica. Se não ficou agora, é bom, vai voltar. Eu não tenho a menor dúvida. E o que não é bom, o que é falso, vai desaparecer com o tempo. Tantos escritores famosos sem muita importância desapareceram com o tempo, já que eu falei dos editores, como Enio, o Zahar, Alfredo Machado. O Alfredo Machado era um caso ímpar, né? Porque a gente ia para a Feira de Frankfurt e visitava editores do mundo inteiro e todos falavam a mesma coisa. Você é do Brasil, Rio de Janeiro, você conhece Alfredo Machado? Ele era meu amigo,
por um acaso. Mas, se não fosse, eu diria que era meu amigo, porque eles te tratavam de outra forma, começavam a contar histórias do Alfredo, não sei o quê. A minha sorte é que ele era meu amigo. Ele realmente foi, no campo internacional, com as relações com as editoras, ele foi único, único. Eu tive o privilégio de conviver com essas pessoas todas, também com o editor Pedro Paulo Sena Madureira, que é um dos meus melhores amigos, e um grande editor, com serviços indeléveis prestados à cultura brasileira, e o editor José Mário Pereira, outro grande editor, mas que agora não sai de casa, nem para prestigiar os amigos. Mas está certo. Mas certamente está lhe acompanhando. Isso sem dúvida, que ele está assistindo de casa, isso sem dúvida. Então, essas são as pessoas que ajudam a construir a cultura brasileira. Vou falar no Zé Mário, ele editou um livro sobre o José Olímpio. É uma obra magistral, foi feita a pedido do Marcos e do Tomás Pereira, não é? É uma obra linda. E, nesse livro, tem uma foto que talvez tenha passado desapercebido pela maioria das pessoas. A foto é a seguinte: é o José Olímpio em casa, de hobby, em um apartamento que ele tinha na Glória, que era alugado, recebendo a visita do presidente da República, José Sarney, que o condecorou com a Ordem Nacional do Mérito, no grau de grande oficial. Eu, quando vi essa foto, eu fiquei emocionado, que eu tenho um ex-cunhado e um queridíssimo amigo que foi chefe do cerimonial do Sarney e do Fernando Henrique, embaixador Júlio César Gomes dos Santos, e eu aprendi com ele a importância da Ordem do Mérito Nacional, que é dada a pouquíssimas pessoas. O próprio presidente Fernando Henrique falou: a Ordem do Mérito Nacional é dada com muita parcimônia. Eu me senti homenageado, modestamente, como colega, em ver o José Olímpio, que não era mais o editor da José Olímpio, ele não era mais o dono da José Olímpio, na casa dele, de hobby, recebendo o presidente da República, aliás, um presidente que conhece tudo sobre o valor das coisas, as cerimônias. E esse presidente foi na casa dele condecorá-lo com a ordem. Podia ter dado a Ordem do Rio Branco, que era uma honra muito grande, mas deu a Ordem do Mérito Nacional no grau de grande oficial, que é muita coisa. É uma homenagem muito especial. Eu achei aquele gesto do presidente Sarney lindo, e também mostra o apreço que pessoas importantes, autores de sucesso, como é o caso do presidente Sarney, têm por editores. E pelo José Olímpio. O José Olímpio editou tudo que era importante dos anos 30, 40, 50, como o Francisco Alves e o Garnier fizeram no século XIX. E hoje nós temos editoras importantes. Está aqui o Jorge Zahar, o Jorge Carneiro, meu querido amigo, que veio me prestigiar, que é o dono da Nova Fronteira, que é uma das editoras mais importantes do Brasil, e ele teve a inteligência de manter o selo separado da Ediouro. E essas pessoas movimentam a cultura brasileira, movimentam o que nós temos de mais importante, que são os livros. A Francisco Alves tem uma história que me orgulha muito, né? Uma editora, muito se fala, vocês vão ver lá embaixo, o livro comemorativo dos 170 anos que o presidente Merval Pereira me deu a honra
de escrever, inclusive agradeço as palavras gentis para com esse editor. As histórias do Francisco Alves são extraordinárias. Ele era uma figura extraordinária. E, como toda figura extraordinária, se falava muito contra, a favor, mas o que importa mesmo não é o que falam, é o que fica, o seu trabalho, os seus livros, o que você deixou como resultado do seu trabalho. E o que o Francisco Alves deixou foi absolutamente monumental. Além do texto do presidente Merval Pereira, temos textos do Alexei Bueno, do professor Josué Montello, José Minley, de pessoas importantíssimas que nos honraram com a sua presença no meu livro. Eu não tenho a felicidade de ser baiano como Antônio Torres, embora seja de família baiana, não é? Bisneto do Aurelino Leal. Eu falo isso porque, se me deixarem, eu vou ficar falando aqui até meia-noite. Então, quero perguntar ao Torres o que eu faço agora. Vou parar de falar, porque... Não, pode falar. Pode falar, temos tempo. Oba! Então, eu acho que... Você avisa. Tá bom. Eu acho que o mercado editorial hoje está em profunda transformação. Em 95, você conseguia vender todo tipo de livro com facilidade. De 95 a 2005, o mercado caiu 50%. Isso é um estudo do BNDES feito pelo economista Jorge Cornes, em que ele mostra que o mercado caiu 50%. E de 2005 em diante, o mercado não cresceu, ele só diminuiu. Pode dar até uma certa imagem de pujança, porque se abria, tínhamos muitas livrarias sendo abertas antes da Covid, mas depois a cultura, que era um bastião nosso, faliu, agora fechou. A Saraiva também passou por problemas muito difíceis, e o mercado foi se transformando. Hoje você tem que vender o livro na internet, você tem que estar... É bom, de certa forma é bom, porque eu acredito que uma editora hoje, para existir, ela tem que falar diretamente com o seu nicho. Aí eu me refiro, por exemplo, literatura. A pessoa, uma editora que fala com os aficionados por literatura brasileira, literatura estrangeira, livro LGBTIQIA+, livros de direito. Então, essas editoras que falam diretamente para o seu público, essas editoras conseguem sobreviver com mais facilidade. As editoras de interesse geral dificilmente conseguem levar o seu projeto editorial adiante, a não ser que sejam as já estabelecidas, a Companhia das Letras e a Record. O mercado editorial se divide, deixa eu fazer uma explicação primeiro, em duas partes. 70% livro didático, 30% livros de interesse geral. Eu estou no livro de interesses gerais, como todas as editoras que nós conhecemos. As editoras didáticas, que têm 70% do mercado, são as que verdadeiramente ganham dinheiro vendendo livros para os governos municipal, estadual, federal. Essas editoras...
Às vezes editam livros, às vezes a gente vê no jornal livros de péssima qualidade, tudo errado, mas é assim, o processo está se refinando, eu pelo menos quero crer. E os outros 30% são as editoras de interesse geral. Aí, nesse caso, você tem as três maiores editoras do Brasil. E o Grupo Companhia das Letras, que comprou a Objetiva e que tem parte do seu capital americano, Penguin Random House. Aí você tem o Grupo Ediouro, que tem a Nova Fronteira e outras editoras, mas que manteve a Nova Fronteira intocada, e o Grupo Record, que tem a José Olímpio, que também tem outras editoras, mas conseguem manter a visibilidade, conseguem manter uma característica para cada uma das suas editoras. Esses três grupos dominam o mercado. Aí você domina o mercado, estou dizendo que devem ter entre 30% e 40% do mercado editorial. Aí você tem editoras de médio porte, de pequeno porte, que também fazem um trabalho maravilhoso. Por exemplo, a Iluminuras é uma editora de São Paulo que edita livros de grande qualidade. É uma editora pequena, mas que presta um serviço. Eles têm um nicho de mercado e prestam um serviço primordial à cultura brasileira. Por exemplo, a Top Books, que é uma editora de pequeno para médio porte, que tem um catálogo que poucas editoras têm. Isso porque tem um editor. Editor é igual restaurante. O dono vende o restaurante, não vai ser a mesma coisa. O editor sai, entrega, pode ser a gente mais competente do mundo, grandes jornalistas e que resolveram ser editores, pode ser o que for, não prospera. Sem o dono, não prospera. O olho do dono engorda o boi. O olho do editor mantém a qualidade editorial da editora. É o que eu procuro fazer na Francisco Alves. Obviamente que somos uma editora pequena, editamos 12 livros por ano, mas livros muito bem selecionados, livros muito bem feitos. As nossas capas, como eu tenho uma outra editora, que é a Barléu, que hoje é a principal editora de arte, como disse o meu querido Torres, eu misturo um pouco as duas editoras quando eu coloco artes de diversos artistas na capa dos livros da Francisco Alves, e assim tem sido nos últimos anos, o que, para mim, dá uma mistura muito interessante, porque essa questão de capa, de design, ela é muito complicada. Ninguém acha que tem mau gosto. Se você conhecer alguém que fala, eu tenho mau gosto, não, ele tem um gosto dele, né? Em inglês, se chama common sense, que é muito melhor do que o português, que é o senso comum. Aqui é o bom senso, mas o senso comum explica mais o que é. O design é uma atividade muito refinada, muito sofisticada, e que não é qualquer pessoa que olha e consegue identificar. Geralmente, os autores que são grandes escritores, eles preferem imagens sobrepostas, um aqui, outro aqui, uma tipologia cafona mesmo, mas tudo bem. Ao invés de... outro dia eu estava vendo um TikTok e a pessoa falou assim, o cara mais preguiçoso do mundo foi o cara que criou a bandeira do Japão. Fundo branco com a bola vermelha.
Esse é um gênio. É o contrário. É o império do sol nascente. Porra, está ali. Não tem como não reconhecer a bandeira do Japão, assim como não tem como não reconhecer a bandeira do Botafogo, que é uma estrela solitária. Não estou sendo... Porque é uma estrela solitária linda, né? Todos identificam de cara. O Flamengo você pode confundir com o Vitória, mas o Botafogo você não confunde com ninguém, não é? Esse é o design, essa é a qualidade do design, que é muito importante no livro. Eu, quando edito os meus livros, eu digo, olha, eu estou aberto a gente negociar, tudo que a gente fizer foi você que fez, mas a capa ninguém mexe, a capa é minha, porque não é uma capa de um livro, é um livro que faz parte de uma editora que tem um conceito de design visual e que, para nós, é muito importante. É muito fácil você montar uma editora, muito fácil. O difícil é você chegar em uma livraria e dizer assim, este livro aqui é da Companhia das Letras, esse livro aqui é da Nova Fronteira e, modestamente, esse livro é da Francisco Alves. No caso da Barléu é mais fácil, porque nós somos praticamente a única editora de livros de arte do Brasil e a arte é muito forte. Então, você escolhe uma boa arte para botar na capa, com uma tipologia correta, e pronto, o livro fica bonito. Se a arte for boa, o livro fica bonito. Peço a palavra. Por favor. Depois te devolvo a palavra. É o seguinte, Francisco Alves é um personagem, é uma pessoa, é uma memória muito forte na Academia Brasileira de Letras. Ele legou, já foi dito aqui pelo meu avô, ele legou a sua herança para essa casa. Foi uma grande surpresa. E, com isso, a casa começou a sua trajetória de premiações. Premiações que permanecem até hoje, como o Prêmio Francisco Alves, que é doado a cada 5 anos. A editora Francisco Alves, que nascida há 170 anos atrás, ela nasceu com o nome de Livraria Clássica, aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. E era ali na rua Gonçalves Dias, né? Fundada pelo Nicolau Alves. Alves, que era tio do Francisco Alves, que veio para o Rio de Janeiro com 15 anos de idade. E foi empregado do tio. Depois o tio ficou doente e tal, e o sobrinho assumiu e logo abriu a livraria em São Paulo e abriu em Belo Horizonte e se tornou uma poderosa, tão poderosa editora e livraria. Ele fazia as duas coisas, né? Era Sim. Livreiro e editor ao mesmo tempo, que chegou a ser chamado de o rei do livro. Ele chegou a ter 90% do mercado editorial. O rei do livro rendeu um livro publicado pela USP, recentemente. EDUSP, que é a editora da USP, né? Que... Quero ver como é que ele se chama. Eu sei que esse livro fala da importância, é uma série de artigos de vários autores, falando dessa presença tão fundamental
para o desenvolvimento da indústria e do comércio do livro no Brasil, a presença desse Francisco Alves, né? Encontrei nos anais dessa casa muitas homenagens a ele, por vários presidentes. Queria destacar um, que é a sessão pública da ABL em 29 de junho de 1960. Uma locução do presidente da casa aos 30 de Ataíde, na qual diz que Francisco Alves participa perpetuamente de nossa vida, está constantemente em nossos discursos, faz parte de nossa associação e o preito que lhe rendemos é, sob certos aspectos, mais caloroso do que tributamos a muitos de nossos confrades mortos. A minha história com Francisco Alves foi a seguinte. Em 1973, aliás, 72 mesmo, 73, recebo um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia, chamado Virgílio Moretso Moreira. E ele me disse o seguinte, disse que estava assumindo a editoria da editora Francisco Alves, da livraria Francisco Alves. E queria saber se eu tinha algum romance em gestação. Eu vinha de uma estreia que teve uma boa acolhida, e isso levou o Virgílio a me telefonar e dizendo que a Francisco Alves tinha sido adquirida pelo almirante José Celso Soares. Macedo Soares Guimarães. Tem um nome no meio, La Roque. José Celso La Roque Macedo Soares Guimarães. E que ele estava reformulando a editora, mudou o nome para Livraria Francisco Alves Editora, né? E estava reformulando e estava querendo, e contou um pouco da história. Para mim, já era muito conhecido o fato de Francisco Alves estar ligado a Euclides da Cunha. Sim. Né? Porque ele publicou, ele comprou da Lermet a edição dos Sertões. Ele comprou a Lemert. Isso. Veio embutido nessa compra os Sertões, do qual ele fez a segunda edição. Ele fez a 4ª edição, desculpa. Eu encontrei na internet, isso logo a internet não é sempre confiável, né? Mas além do Euclides da Cunha, Francisco Alves publicou vários acadêmicos. Por exemplo, Afrânio Peixoto, que foi presidente desta casa em 1922 até 1924, e ele publicou Raul Pompeu, o Ateneu. Raul Pompeu não era necessariamente acadêmico, mas ele foi o patrono da cadeira 33, hoje ocupada pelo mestre Evanildo Bechara, né? E acabei sendo um desses publicados pelo Francisco Alves. Merval também. Merval Pereira também. E eu fui publicado graças a esse telefonema do Vigílio. Quando eu terminei o livro, que se chama Os Homens Superredondos, levei lá, ele marcou um encontro, aquela coisa, jantar. Ele era casado com uma jornalista maravilhosa, a Norma Cury, do Caderno B, do JB. E aí foi uma festa, porque eles fizeram a edição, você falou das capas, com uma capa bastante impactante, né? Os Homens Superredondos. E cuidaram bem. E quando eu fui chamado lá na editora, para conhecer a editora,
eu vi que tinha um departamento editorial muito bem montado, com um departamento de imprensa muito bem montado, do qual quem cuidava era Leonor Basseres. Simplesmente a Leonor, que se tornou uma grande parceira do Gilberto Braga nas novelas que ele escreveu, né? Novelas de grande sucesso. E a Leonor se encantou com o livro e fez O Diabo. Uma coisa tão bem feita, do ponto de vista editorial, que o release que ela fez para mandar para a imprensa acabou saía inteiro no jornal, como se fosse matéria do jornal. Não é? Quer dizer, era tão bem feito que nas redações e foi embora. Mas teve eu me lembro da Lígia Jobim, que trabalhava lá, depois se tornou editora. Ela foi casada com Enio Silveira, dono da Civilização Brasileira, e fundou a sua própria editora, a Brasília Rio, que publicou, fez grandes lançamentos, o Zero, do Inácio Lula Brandão, o Galvez, Imperador do Acre, do Márcio Souza, e, no embalo, reeditou o meu primeiro romance, Um Cão Voando para a Lua. Lígia foi uma das que trabalharam maravilhosamente esse livro. Era essa equipe, a memória que eu tenho é fantástica, mas tem uma memória do Almirante, que foi surpreendente. Quando o Vigílio me leva à sala do Almirante, sentado diante dele... Isso na Barão de Lucena. Na Barão de Lucena, em Botafogo. O Almirante disse, era uma casa bonitinha, tudo novo, tudo cheirando a novo, né? A editora tinha centenas de anos, mas tudo cheirando a novo, né? O Almirante disse assim para mim, eu li o seu livro. É forte, hein? É muito forte. Mas não se preocupe. Eu sou almirante, eu não tenho medo de general. Foi isso. Agora eu te devolvo a palavra para dizer o seguinte. O que é que você está publicando hoje na Francisco Alves? Uma ótima pergunta. Bom, eu tenho uma inclinação pessoal por diplomacia. Editei e edito vários diplomatas. Eu tenho aqui hoje o embaixador Eduardo Santos, foi secretário-geral do Itamaraty e ocupou os melhores postos da casa. Eu lancei recentemente uma autobiografia maravilhosa, muito bem escrita. Eduardo Santos é um craque. Estou editando um livro do conselheiro Henri Carriès sobre o Vasco Leitão da Cunha, que me agrada muito. Estou editando um livro chamado Os Intelectuais do Itamaraty, com textos dos grandes nomes que passaram pela casa, Santiago Dantas, escrito por outro, por exemplo, Santiago Dantas é escrito pelo Marcílio Moreira, o Marcos Moreira, Sérgio Paulo Rouanet, escrito pelo Romino Afonso, o João Romino, meu querido amigo João Romino, sorry. Então, mas eu edito também literatura. Mas nós não temos assim uma caixa maravilhosa para editar tudo que eu gostaria de editar. Então, nós fazemos um livro por mês, esses livros muito bem selecionados, muito na área de diplomacia. Vou editar 2 livros do embaixador Roberto Abdenur, editei o Paulo Tasso Flecha de Lima, Mário Gibson Barbosa, o João Omino, eu editei 4 livros dele. Então, essa é uma linha. A outra linha é a linha da literatura, que também me dá muito prazer editar livros de contos, livros de poesia e, eventualmente, romances. Nós, hoje, temos uma posição privilegiada.
que eu sempre sonhei com ela. Eu entrei na Francisco Alves. Quando eu comprei, em 94, nós tínhamos muitos problemas para o tamanho da editora. E hoje, eu posso dizer com a maior alegria do mundo, a Francisco Alves não tem um único centavo de dívida, de nada. Não deve a banco, não deve imposto, não tem processo nenhum tramitando, nem contra, nem a favor. Está ali o meu advogado, Luiz Alberto, que não me deixa mentir, e o doutor Rosman também. Então, isso, para mim, é uma alegria extraordinária. Eu ter conseguido trazer a Francisco Alves até os 170 anos nessa condição linda de não ter um único centavo de dívida de forma alguma, em tempo algum. Porque você pode dizer, eu não devo nada, mas tem um papagaio de 1 bilhão para o mês que vem que você não sabe como vai pagar, não é? Mas não é o caso. E a outra coisa que eu queria dizer, para finalizar, que eu sou espiritualista. E, quando eu fizer a minha passagem, eu vou direto procurar o Francisco Alves e falar: se nós tínhamos algum karma, acabou, meu irmão, zerou. Não temos mais, porque eu estou há 50 anos aqui cuidando da sua editora e do seu legado. Muito obrigado. Só mais um depoimento, um discurso, um trecho de um discurso sobre Francisco Alves, do acadêmico Luiz de Castro, no livro Discursos, Conferências, Escritos Vários, da editora VEC, segunda edição, 1957. O Luiz de Castro foi o terceiro ocupante da cadeira 5, sucedendo ao Oswaldo Cruz, aqui na casa. E essa cadeira hoje é ocupada por Ailton Krenak. Eu tirei esse seguinte trecho. Como editor, era Francisco Alves dos mais procurados em nosso meio. Todos o sabiam honesto, pontual nos pagamentos, cumprindo letra por letra os seus contratos. Não conheceu o torpe sentido da ganância, muitas vezes apanágio de livreiros que enriquecem deixando a pobreza aos autores. Enriqueceu com probidade. Bom, amigos, esse era um grande homem, sem dúvida, temos que homenageá-lo. Absolutamente. E queria lembrar o seguinte, aqui na casa a festa continua sempre, não pode parar, né? Terça-feira que vem, teremos o prosseguimento de um ciclo criado pela querida Ana Maria Machado, que se chama Cadeira 41. Somos ocupantes de 40 cadeiras. A 41 é aquela que poderia ter sido ocupada daquele que não chegou a uma das 40, né? Então, ele é homenageado nesses ciclos que nós fazemos aqui anualmente. A coordenação é dela própria, Ana Maria Machado, e o conferencista é o professor Wander Melo Miranda, da Universidade Federal de Minas Gerais. E, na quinta-feira... Vai falar sobre a Henriqueta Lisboa. Ocupante da cadeira 41... A ocupante da cadeira 41 é Henriqueta Lisboa, Além da Imagem, né? Será aqui, às 16 horas da próxima terça-feira, todas e todos estão convidados. E, na quinta-feira, 2 a 8, temos a palestra O Modernismo e a Academia, 22 e depois, por um craque no assunto, o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Muito obrigado, boa noite, e vamos agora à festa lá embaixo. Meu irmãozinho. Foi bom, né? Foi bom.
Eu?